O conselho técnico realizado na tarde de ontem no pavilhão do Pacaembu marcou o lançamento da Série A2 do Campeonato Paulista. O sistema de disputa do torneio foi mantido e tem início previsto para 15 de janeiro. Somente os 2 finalistas garantem um acesso para a elite do campeonato estadual. Na primeira fase, os 16 times jogam entre si em turno único e classificam para as quartas de final os 8 melhores colocados. Em caso de empate na soma dos placares no mata-mata, a decisão será nos pênaltis. A tabela das rodadas vai ser divulgada somente na semana que vem. E mesmo faltando uma rodada para o fim da Série B, a Macaca já deu início ao planejamento para 2023. Após demonstrar interesse em Júnior Tavares, agora a diretoria monitora outro lateral do Náutico. Hereda, de 24 anos, está no Timbu desde 2017 e disputou 144 partidas pela equipe pernambucana. Mas na atual temporada, uma lesão em maio afastou o jogador de praticamente todo o Campeonato Brasileiro. Em 2023, Hereda deu apenas uma assistência ainda pela Copa do Nordeste. Mas antes de concretizar a primeira transferência, a Macaca ainda tem o Náutico pela frente pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que está marcada para amanhã, de fato não vale muita coisa para as duas equipes, mas para terminar o campeonato de bem com a torcida, a Ponte deve ir a campo com força máxima. Além dos retornos de Norberto, Arthur, Matheus Silva, Leonaldi e Chaporã, Hélio dos Anjos também pode ter a volta de Elvis, que não foi relacionado para o último duelo contra o Criciúma. E se para a maioria dos jogadores a partida contra o Náutico é a última da temporada, para Felipe Amaral ainda não. Convocado para os amistosos da seleção sub-20 no Chile em novembro, o volante comentou sobre os fatores que contribuíram para esse chamado tão importante. Aproveitar as oportunidades que o professor Hélio me deu dentro dos gramados, né, durante a Série B, a parte física também, da parte fisiológica também, que os meninos me ajudaram, o Kaique, nutricionista, o Cauê, o Anderson, todo o pessoal da comissão me deu esse suporte, conversando diretamente também com o pessoal da CBF, para eles entenderem também minha situação. Então esses foram alguns fatores importantes para a minha convocação. Com Felipe Amaral entre os titulares, a Alvinegra enfrenta o Náutico amanhã às 9h30 da noite no Estádio dos Aflitos. Bem, vamos falar aqui do Conselho Arbitral da Série A2, evento realizado lá no Pacaembu. A Federação Paulista de Futebol, ela própria, desvaloriza o evento dela. A Série A1, que foi realizada no mesmo local, teve transmissão pelo YouTube, presença lá de ex-jogadores. A Ricardo Oliveira estava lá o Amoroso representando o São Paulo, mas disse que vai torcer para o Guarani no campeonato. Estava lá também o Vampeta, fora o Mauro Silva, né, que é vice-presidente da federação. Aí vem a Série A2, não teve nenhuma transmissão pelo YouTube. O que custaria transmitir esse negócio pelo YouTube? Valorizando a Série A2, né? Até conseguiram aí o name rights. O campeonato tem um patrocinador, é a Kia, que até é uma novidade. Vai ter uma premiação, um carro. Será entregue para o time campeão da Série A2. Um carro de valor aí aproximado de R$150 mil. Então, se quisesse, a federação poderia ter valorizado também o evento, também levando ex-jogadores. Claro que não tem os potes, né? Não tem, porque o regulamento é diferente, mas poderia ter feito um evento transmitindo pelo YouTube, não teria custo algum, no canal da Federação Paulista de Futebol, e todos os participantes, os dirigentes, os torcedores, enfim, dos times que estarão disputando a competição poderiam ter acompanhado o Conselho Arbitral. Não fez, acho, pelo menos na minha visão, né, que perdeu aí uma grande oportunidade para valorizar o campeonato da Série A2, que terá transmissão em TV aberta pela TV Cultura, provavelmente sábado, 3 da tarde, é o horário que a TV Cultura transmite os jogos. Vamos comentar um pouco, né? Eu começo com você, Gleiger, sobre aí o campeonato da Série A2, 16 times, 15 jogos na primeira fase, os 8 primeiros se classificam e depois a fase de mata-mata até o final. O time que chegar à final vai fazer 21 jogos e os 2
finalistas já sobem para a Série A1 do ano de 2024. O formato é o mesmo, né? Mesmo. O formato é o mesmo e assim, é muito disputado. Lembrando que esse todo mundo joga contra todo mundo é um turno só e depois vai para o mata-mata. Eu acho que eu também valorizaria um pouco mais. A gente vê equipes tradicionalíssimas aí disputando a Série A2, a própria Ponte, 15 de Piracicaba, né, o Rio Claro, são times tradicionais, Juventus da Moca. Então assim, poderia ter valorizado um pouco mais, mas a gente sabe como é que funciona, né, Batista? A gente sabe como é que é a Federação Paulista. Então, quanto menos gastar, melhor para os caras, né? E assim, eu acho que tem tudo para ser um belíssimo campeonato, um campeonato muito disputado, né? E a gente vai ficar aqui, claro, torcendo para que a Ponte consiga uma das vagas, o próprio 15 de Piracicaba, né? Que sempre está aí batendo na trave. Então, mas é sem dúvida nenhuma muito competitivo. Se engane o torcedor da Ponte, que a Ponte vai entrar como favorito. Isso aí não, hein? Claro que pelo nome, pela tradição é favorita, mas tem que jogar futebol. E a Série A2 é totalmente diferente de você disputar uma Série A1. Totalmente diferente. Por isso que a gente vê aí diversos clubes, que nem o próprio 15 de Piracicaba, sempre batendo na trave aí. Se não tiver um planejamento, se não tiver um foco, né, e uma diretriz nessa competição, você fica pelo caminho. Então, assim, eu também acho que a federação poderia ter valorizado um pouco mais, eu estou contigo nessa. Hoje à tarde tem aí o evento da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Vai ser transmitido pela internet, pelo YouTube. E a A2 não aconteceu nada. Também a sua opinião, CH, a respeito do campeonato, uma competição, o Gleger está com a razão, é um campeonato complicado, difícil. O Guarani ficou 5 anos na Série A2, Portuguesa, que voltou agora, ficou 7 anos na Série A2. Então não é garantia de que a Ponte Preta vá subir. Dentro do campo é complicado, o campeonato de mata-mata é complicado demais, até porque não tem vantagem. A única vantagem que o time tem, se fizer a melhor campanha de 1-4, é mandar o segundo jogo em casa. Se empatar, 2 empates, 2 empates ou então uma vitória de um e a vitória de outro, a decisão será por penalidades máximas. Bom, a boa notícia é que continuou mesmo o regulamento, só faltava, pela antecipação, e essa é a novidade, né? Está começando mais cedo a Série A2, dia 15 de janeiro, só faltava ela colocar em prática o regulamento da Série A1, que é um monstrengo. Então essa é uma boa notícia. Eu acho que é um campeonato realmente diferente do que a Ponte está acostumada a disputar, principalmente pelas estruturas que os clubes que a Ponte vai disputar, vai jogar, não tem, infelizmente. Estrutura de gramado, estrutura de estádio, a gente sabe que é um campeonato diferente. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, que ninguém na divisão vai ter um elenco do tamanho da Ponte. Isso é garantia de subir? Não. Mas o investimento que a Ponte vai fazer para a Série A2, eu estou tirando uma dedução, tá? De repente nada disso acontece na prática, isso é teórico. Se a Ponte ficar com todo esse povo aí, que ela está anunciando que vai continuar e vai disputar a Série A2, a Ponte tem a obrigação de ser campeã. E eu explico por quê. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos esses 15 participantes não terão um time com folha de pagamento acima de 150 mil. Se tiverem. A Ponte, se ela mantiver essa espinha dorsal, só a espinha dorsal com o Hélio custa 600. Só a espinha, estou falando de 9 jogadores. 9. O elenco vai ter que ter uns 22, 25, no mínimo. Então, provavelmente, essa folha que começa no começo de janeiro para disputar a Série A2 vai ser de mais de R$1 milhão. Agora, como é que você não vai colocar nas costas de um time que vai disputar uma competição com quase 10 vezes a mais, financeiramente falando, de folha de pagamento com os outros 15? Não tem jeito. Agora, pode dar tudo errado? Pode. Pode. O campeonato é muito complicado? É. É garantia da Ponte subir, ter esse elenco? Não. Não tem. Então, não vai ser fácil, mas a Ponte está entrando aí como o time grande da competição, isso eu não tenho nenhuma dúvida.
Vamos lá, Gleger, falando um pouquinho, a Ponte tem amanhã, 21h30, o Náutico pela frente, é a partida última da Série B AB Zona, depois a Ponte vai voltar a jogar só nesse campeonato da Série 2, lá em 2023, no dia 15 de janeiro. Quer dizer, no dia 15, o campeonato começa dia 15, né? Não sabemos se a Ponte vai jogar no dia 15, como falou aqui a nossa matéria, a tabela sai só a semana que vem. Qual que é a sua expectativa? Que tipo de jogo você está esperando entre Náutico e Ponte Preta? Sabe que quando, como atleta, né, esses jogos não valem nada. O Náutico já está rebaixado, a Ponte já permanece na Série B. Então, o jogador sempre vai com aquele pensamento assim, ó, poxa, a última impressão é a que fica. E eu acho que tem que ser isso mesmo. Os jogadores que forem para o jogo, os jogadores que forem entrar como titular, os que ficarem no banco forem aproveitados, tem que ter essa mentalidade. Alguns jogadores já renovaram o contrato, já está aí já tranquilo para o ano que vem e tal, mas a gente sabe que tem outros jogadores que o mercado ainda, né, não teve especulações, o cara não sabe se vai ficar ou não, se permanecer, está aí a última chance. Então eu acho, Batista, que a Ponte tem que ir com esse pensamento, em fazer um bom jogo, está enfrentando um time que está totalmente desmoralizado, né? Lá brigas contra torcida, diretoria, tá uma bagunça o Náutico. A Ponte não tem nada com isso. Chega lá, fazer um bom jogo, né? Fazer uma boa apresentação e deixar uma ótima impressão na última rodada. Olha, fechamos o campeonato aqui com chave de ouro, com uma vitória, tranquilo, apresentamos um bom futebol. Se eu estivesse no elenco, era o que eu estava dizendo lá no vestiário. Gente, ó, última partida, lá em Recife, tem viagem, né? O time está desmoralizado, mas independente de qualquer coisa, vamos fechar com chave de ouro. Acho que esse é o pensamento que a Ponte tem que ir para Recife. Aí dos jogadores, né, que poderiam ser testados, talvez o único que não recebeu assim uma atenção um pouco mais com rigor foi o Cássio Gabriel. Ele entrou em pedaços de jogos aqui e ali, o Hélio dos Anjos até mudou o esquema de jogo quando o Elvis não teve condição de jogar. Era a oportunidade dele. Então, por que não começar, então, com o Cássio Gabriel? E por que não dar oportunidade, diferentemente do que o Gleger está falando, né? Dar oportunidade para os meninos. Por que não coloca nesse jogo todos os meninos da base, não é isso? Lembrando que o Cássio Gabriel, na última partida da Ponte, foi o titular. Tudo bem que depois saiu, que não jogou bem. Eu também faria isso. Porque é o seguinte, cara, esse empenho, esse vigor, essa intensidade, desde a partida contra o Londrina, sumiu, né? O time parou de jogar. Por quê? Eu até agora não sei e eu não vi o Hélio dos Anjos justificar o porquê. Ele acha que está tudo dentro dos conformes, ele é o comandante. Então, o que eu espero do jogo de amanhã? Eu espero um jogo ruim. Eu gostaria de ver em campo os garotos e aqueles que tiveram menos oportunidade. Aí acende uma possibilidade de esperança da Ponte fazer pelo menos um jogo assim um pouco mais intenso. Agora, se colocar toda a cavalaria titular, a esperança é pequena, na minha modesta opinião, de termos aí uma Ponte competitiva. Apenas mais uma opinião aqui com relação à Ponte Preta. Vai começar a reformar o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Será que vai dar tempo de reformar o gramado? Porque é uma reforma total, não sei se já começou, mas estava previsto para começar na segunda-feira. Vai fazer uma troca total do gramado, que tem uma drenagem horrível. Não sei não, hein? Sei não, nós estamos em novembro, dezembro, não sei não, hein? Espero que dê e precisa fazer essa manutenção. Agora, se efetivamente prejudicar o trabalho da Ponte a Ponte tem que jogar em casa. Série A2 ela tem que jogar em casa. Eu acho que os responsáveis devem ter feito um planejamento para que isso aconteça. Só me faltava a Ponte reformar gramado e ter que jogar fora do Majestoso na Série A2. Seria o fim da picada, na minha opinião. O tempo é realmente curto. Agora, a gente não sabe, né? Se você pega uma empresa que os caras conseguem acelerar, eu acho que o CH disse uma coisa, pô, não é possível que os caras não fizeram um planejamento. E depende do clima também, né? Exatamente. Não, mas aí Batista, o clima, chuva, né? Mas aí os caras podem tem a irrigação, então assim,
eu acho que o grande problema nisso tudo é você chegar lá no primeiro jogo aqui no Majestoso e o gramado tá em 100%. Porque não adianta também, né? Eu tive uma vez que trocaram o gramado lá do... Você lembra do Bruno Daniel lá, que trocaram o gramado para Libertadores? Bruno José Daniel. Isso. Fui jogar, acho que a segunda partida do Santo André lá, soltava as placas de grama. Você ia bater um tiro de meta, a placa corria para lá e para cá. Aí não dá, né? Então, assim, foi exatamente isso que aconteceu. Então, o tempo é curto, mas eu acho que com bons profissionais eles conseguem. Teríamos que conversar com algum especialista, né? Para falar se o tempo é suficiente, né? Mas tá apertado. Acho que tá apertado. Mas, 2 meses. Apertado. Mesmo sem entender de grama, né? Porque não entendemos de grama. Mas sem entender, o tempo realmente é muito curto para fazer uma reforma deste tamanho.